Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, bem-vindo a todos a mais uma assistência espiritual aos animais. E para a gente dar início ao nosso bate-papo de hoje, eu vou estar pedindo para nesse momento, quem esqueceu, dar uma pausa no vídeo e pegar um copo de água. Um copo de água para nós e outro para os nossos animaizinhos, que ao final da nossa conversa de hoje, essa água vai estar sendo energizada, fluidificada para o nosso consumo e para o consumo dos nossos animaizinhos. Bom, agora nesse momento, para a gente se desligar das atribulações do dia a dia, vamos procurar um lugar tranquilo. E aí, nesse momento, vamos fechando nossos olhos. E conforme a gente vai fechando nossos olhos, vamos respirando, inspirando, soltando o ar, mais uma vez. E à medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos ligando das tensões do dia a dia. E vamos, nesse momento, nos ligando ao nosso mentor individual, nosso anjo da guarda. Esse é nosso companheiro de caminhada. Vamos agradecendo. E é através desse mentor, desse anjo da guarda, que vamos nos ligando a toda a espiritualidade, a nossa doce Mãe Maria, nossa Mãe de amor, que com seus braços amorosos nos leva até Jesus, a quem refletimos sobre os seus ensinamentos. E é através do Mestre Jesus que dirigimos a Deus nosso Pai com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Bom, hoje nós vamos conversar sobre pedir e obtereis. A força da oração. Hoje, ao invés de uma conversa, vamos fazer reflexões, vamos pensar sobre o que é orar, como orar. Quando a gente fala de oração, existem várias formas, até o que nós fizemos agora, o Pai Nosso. Mas o que é orar? É conversar. É conversar com Deus, conversar com Jesus. Como que a gente faz no nosso dia a dia, na conversa com os nossos amigos? Eu falo que sempre existem duas formas de conversar. Aquela conversa em que é frívola, em que ninguém está nem prestando atenção, né? Às vezes a pessoa está falando e a gente está assim, Ou às vezes nós mesmos estamos falando e a gente nem sente o que está dizendo, a gente percebe que o outro nem está ouvindo. E tem aquela outra conversa que
você tem escuta, você fala com o teu coração, com o teu amigo, você está escutando o que ele está te dizendo, existe uma troca real. A mesma coisa é com a oração. Quantas e quantas vezes a gente vai rezar ou orar e é uma somatória de palavras. A loucura do dia a dia, a rotina louca do dia a dia, a gente começa a rezar, a gente está só proferindo palavras, mas nós não estamos sentindo aquilo que a gente está falando, né? A gente assim, e não estamos nem sequer prestando atenção naquilo que a gente está falando. Será que essa é a forma de orar corretamente? E aí vai, né? Às vezes não precisa ter as orações prontas, as palavras prontas, desde que ela saia do nosso coração, né? Desde que ela faça sentido aquela conversa ou aquela oração aberta. E a mesma coisa a gente pode pensar com aquilo que a gente pede, né? Até porque nós rezamos, nós conversamos com Deus só para pedir? Não, né? Nós conversamos com Deus para agradecer, para conversar, para sentir que está ali, que nós estamos sentindo a presença dEle, né? Não só para pedir, às vezes é muito mais para agradecer. Nós temos, às vezes, o péssimo hábito de achar que oração ou que orar é só para pedir ou para cumprir meta, né? Cumprir meta é cumprir exercício físico, não é na oração, não vale para a questão da oração. Então é uma outra reflexão que a gente faz, como que nós estamos fazendo. E muitas vezes a gente vai conversar com Deus como nós estamos conversando com alguém que nos deve algo, né? Ou como nós estamos conversando como se fosse um checklist. Então, aquela coisa assim, eu só vou lembrar de falar com Deus porque está ali, né, na minha agenda, que eu preciso conversar. O que eu vou falar, como eu vou falar, é importante que eu cumpra a meta. E às vezes eu só vou procurar quando eu estou precisando de alguma coisa, sem a gente refletir muitas vezes. Acho que é muito, né, quando você lê esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, fala pedir, obtereis, lá ele fala de várias formas assim, do que é esse pedir. Muitas vezes a gente vai pedir como mágica, né? Ou melhor, vamos até tirar a palavra mágica. A gente quer pedir para Deus como uma forma de ilusionismo. Por que eu falo ilusionismo? Porque nós queremos pedir, mas a gente não quer absolutamente mover 1 centímetro, né? A gente não quer ter nenhuma ação, nenhum movimento para algo se realizar. A gente quer como num passe de mágica que a gente vai pedir e que Deus vai tocar e vai realizar aquilo. Ou como eu falo do ilusionismo, porque é uma ilusão a gente achar que, assim, eu desejo alguma coisa e aquilo num passe de mágica vai acontecer. Quando a gente fala pedir e obtereis, antes de pensar nisso, nós temos que pensar assim, o que eu estou pedindo? Faz sentido o que eu estou pedindo? Antes de refletir sobre aquilo que eu estou pedindo, por que
que isso está acontecendo comigo? O que eu posso fazer durante esse meu pedido? Porque às vezes a gente pede alguma coisa que é muito frívola, ou assim, que é pelo nosso puro imediatismo. Às vezes a gente quer uma resolução que é mágica, ilusionista, como eu falei agora. Hoje eu vou pegar até um pouco no pé. Às vezes a gente pede, vamos supor que a gente adoece, e a gente pede a Deus a cura. Só que nós não refletimos nem no que levou a gente a adoecer, e muito menos o que é preciso fazer para não voltar a adoecer mais. A gente não quer mudar hábitos alimentares, a gente não quer mudar hábitos de vida, a gente quer continuar do mesmo jeito, a gente só quer que aquilo aconteça, como num passe de mágica. E às vezes Deus nos coloca algumas coisas para essas reflexões, né? Ou até refletir mais ainda. Será que é Deus que coloca? Ou às vezes é nós mesmos que nos colocamos, né? Talvez Deus não quis para nós, vamos pegar a questão igual de uma vida desregrada. Deus não quis para nós a vida desregrada. Nós que procuramos, nós que mantemos essa vida desregrada, né? E a gente quer, como num passe de mágica, continuar com a vida desregrada, mas que nada nos aconteça. Então a gente precisa muitas vezes também pensar, né? Refletir que a mudança também vem da gente. Deus está sempre pronto para nos ajudar. Ele está sempre ali. E se pedir, obtereis. Realmente, se a gente pedir, a gente vai obter. A questão é que nós vamos pedir e nós também temos a nossa parte. E muitas vezes o que a gente vai receber, a gente pode não entender na hora, mas tem um sentido, tem um significado e tem um porquê. Que às vezes lá na frente a gente vai perceber. Eu estou usando o exemplo da questão de saúde, porque é o exemplo mais comum e mais fácil das pessoas entenderem, né? Tem pessoas que passam por situações de saúde e que mudam totalmente a vida. Começam a cuidar da alimentação, começam a cuidar do sono, começam a cuidar da saúde, às vezes nem essa questão própria, mas começa a ficar mais próximo da família, mais próximo dos amigos, fica uma pessoa mais amorosa, mais fraterna, depois de algo muito difícil que aconteceu. Isso que aconteceu acabou sendo transformador para aquela pessoa, ou seja, Deus deu o caminho, né? Deus deu a cura, deu a melhora, e ela a partir disso conseguiu fazer a mudança. Então, quando a gente pede, quando nós temos essa conversa, esse contato aberto, quando a gente faz também essa reflexão, porque essa conversa, quando também é o momento da nossa reflexão, não vamos ter vergonha de olhar e de pensar, nossa, né? O que eu fiz para chegar até aqui? E se eu não fiz nada, é assim pensar o que é necessário eu aprender com isso.
porque alguma coisa é necessário aprender. E aí sim, caminhar com quem está sempre ao seu lado, Deus está sempre ao seu lado, conversar, pedir o melhor caminho, ter essa conversa, essa oração aberta, essa oração íntima com Deus. Entender os caminhos, porque Ele está sempre ali nos apoiando, nos dando e buscando, sendo também a transformação. E aí que eu falo, muitas vezes a gente pede ajuda. E eu vou usar uma frase que nós costumamos usar na proteção animal, né? Nós pedimos a Deus uma ajuda, uma mão, e Deus vem e nos dá uma pata. Quantas histórias, quantas vezes a gente conhece que as pessoas estão tristes, preocupadas, passando por problemas e chegam animaizinhos nas nossas vidas. Eles chegam transformando. Sem pedir nada, eles ocupam os espaços, eles nos dão amor. E quando a gente se vê, a gente está tomando conta, cuidando. Muitas vezes, através desses animaizinhos, as pessoas voltam a se relacionar com outras pessoas. As pessoas ficam mais amorosas, as pessoas começam a se preocupar. Tem gente que volta a fazer atividade física, leva o animalzinho no parque. Ele transforma a nossa vida. Às vezes a gente está ali triste, depressivo, no canto. Aí vem lá o cachorrinho, taca a bolinha, joga a bolinha, traz a bolinha. Quando você vê, você já se distraiu. Às vezes vem o gatinho fica lá ronronando, e ronda. E a gente vai fazendo carinho. Muitas pessoas, eles acabam se levantando, estão em estado depressivo, acabam se levantando para poder alimentar esse animalzinho, para poder cuidar. E quando a gente percebe, né, Deus enviou esses seres para nós cuidarmos e para eles também cuidar de nós. Aí nós percebemos a relação da troca, da importância, né, do que é, né, eu falo do coletivo, de que todos nós, todo o planeta está em evolução, né, da nossa responsabilidade de ajudar o próximo de toda e qualquer espécie. Nessa mágica, né, é uma forma de oração em forma de amor, que os animaizinhos dão para nós e a gente retribui de volta para eles, retribui de volta para Deus. Então, quando o coração estiver apertado, estiver naquele momento difícil, pensa, o que eu preciso aprender com isso? E conversa abertamente. A oração é aquela que sai daqui, do coração. Ele sempre nos ouve. E a gente também precisa ter ouvidos para ouvir, olhos para ver. Todas as coisas que acontecem à nossa volta, que são manifestações de Deus, dizendo que você não está aqui sozinho. Ele nos dando, né, aquilo que a gente está pedindo. Bom, isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje. Então, nesse momento, eu vou pedindo para quem sentir a vontade de fechar os olhos. E vamos assim, agradecendo a Deus nosso Pai, e vamos pedindo nesse momento para que essa água que aqui se encontra seja fluidificada, tanto para nós quanto para os nossos animaizinhos, que seja colocado nela todo o necessário,
tanto para nós quanto para os nossos pets, para o bem-estar físico e espiritual. E vamos pedindo também bênçãos aos nossos animaizinhos, que eles possam receber energias de amor, de cura, do que for necessário para o seu desenvolvimento. E vamos assim, encerrando, vibrando amor por todo o planeta, por todos os seres que, assim como nós, se encontram em evolução. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos.